uma frase muito comum no consultório do neurocirurgião. Tem algum tumor, tem alguma coisa, porque nada melhora a minha dor de cabeça. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que essa frase quer dizer e por que na maioria das vezes não é algo tão grave que esse paciente tem. Em primeiro lugar, vocês têm que entender que a intensidade da dor por si só não é um fator que a gente diz se a doença é grave ou não. Então, a gente tem muito paciente que tem enxaqueca, tem uma cefaleia tensional. E a dor tem, a gente gosta de numerar, né? Fala de 0 a 10 qual é o nível da dor. E a pessoa diz que a dor tem nível 10, né? E aí você vai entender um pouquinho porque a intensidade da dor não justifica ou não diz pra gente se a doença é mais grave ou não. Porque é uma série de descargas que acontece e alterações no seu corpo. Quando você tem, por exemplo, enxaqueca, né? E muito paciente fala assim, é como se fosse um vaso pulsando, é uma dor intensa. Às vezes ele fica enjoado, qualquer movimento dói, a luz dói, o barulho incomoda, essa pessoa fica ansiosa também. E tudo isso piora o nível da dor, né? E o que acontece, né? Para explicar para vocês o cenário. A maioria dos casos, esse paciente fala isso, nada melhora a minha dor. Não estou dizendo que é seu caso, mas na maioria das vezes acontece. Ele nunca fez um tratamento específico para dor. É estranho isso, mas por quê? Na cabeça dele, quando ele fala nada melhora, por quê? Porque ele pega uma dipirona, pega um paracetamol, pega ibuprofeno, pega um remédio que ele encontra de dor e sai tomando de forma aleatória e desorganizada. E durante um tempo na vida dele até melhorou a dor, mas depois de um tempo passa a não melhorar. E aí eu vou explicar alguns mecanismos que acontecem, né? Para vocês terem ideia das dores de cabeça mais comum primária que a gente tem, né? Muitas delas, né? A gente fala enxaqueca, cefaleia tensional, mas tem um tipo específico dessas dores que não é nada mais grave, um tumor, um aneurisma, e que é muito intensa, e que é muito comum, é induzida por analgésicos, né? É como se seu corpo fosse adaptando aquele remédio e você depende dele. E às vezes vai ter que tomar dose mais alta, vai piorando a dor. Além disso, né, a pessoa muitas vezes não faz a profilaxia, que é um remédio que às vezes tem que tomar todo dia, durante algum tempo, para evitar com que a dor venha. Então, o mais comum, você pode perguntar a qualquer médico que trabalha com isso, tem paciente de dor, que o paciente fala isso, nada melhora a minha dor, ele não fez o tratamento adequado. E alguns que vão em médico, eles vão aleatório, assim, fui no médico, aí não resolveu o remédio que ele me deu, aí some, aí vai em outro médico. Então, assim, a enxaqueca é necessário, a cefaleia tensional, tudo, um acompanhamento longitudinal por um período. Porque o médico, muitas vezes, né, e acontece isso, é estranho para vocês entenderem, mas acontece, ele toma uma gama de opções de medicação. E às vezes é teste terapêutico sim, você dá um remédio para ver se naquele caso, naquele paciente vai melhorar. Óbvio que tem meio que uma ordenzinha que a gente diz que é a primeira escolha para enxaqueca, mas às vezes não cabe bem em todo paciente. E aí às vezes o médico vai trocar. E às vezes você foi uma vez no médico, o remédio que ele te deu não funcionou para você, você sumiu. Então ele não vai dar continuidade. Ele vai para outro médico, ele já vai começar outro raciocínio. Por isso que é importante, essas pessoas que falam nada melhora a minha dor, é muito comum esses casos. Existem doenças mais graves? Sim, eu tenho pacientes que às vezes descobrem tumor, meningioma, metástase, uma série de tumores graves relacionados a uma dor de cabeça que não está melhorando. Então, a dor de cabeça não melhorar é um sinal de alerta, mas epidemiologicamente, a maioria das vezes são as pessoas que não fazem o acompanhamento adequado, porque é muito mais frequente você ter esse tipo de dor de cabeça primária, e a maioria das pessoas no Brasil, né, não fazem o acompanhamento de forma adequada, não fazem profilaxia. Eles mesmo que associam a dor de cabeça comum, minha avó tem, minha mãe tem, é assim mesmo, né? Ou teve durante muito tempo na vida e deixa para lá. Por isso que é importante, o médico vai avaliar, vai ver se precisa imagem ou não, é um sinal de alerta, uma dor que não está melhorando, né? E aí vai identificar, se não tiver nada secundário, alguma coisa que preocupa, ele vai fazer o tratamento, tá bom? Espero que tenha ajudado.